Hello people, how are you? Voltamos aqui para a nossa última parte sobre Present Perfect, beleza? Aula passada nós vimos como funciona com os regular verbs, né? Que você vai deixar praticamente da mesma forma que você usou lá no Simple Past, né? Que você acrescenta ed, deu e ed no verbo, de acordo com o verbo que você está usando. Com os irregular verbs, vocês lembram que lá no Simple Past você tinha que memorizar uma listinha de verbos, né? Com trocentos verbos diferentes e que nenhum seguia lógica nenhuma para essa mudança. A má notícia é que você vai precisar da listinha de novo e não vão ser as mesmas modificações que você vai ter nesses verbos, tá bom? Então você vai ter agora a listinha aí, a parte de past participle, de passado particípio, onde esses verbos aqui vão sofrer mais uma alteração, tá bom? Então eles não vão, por exemplo, você não vai usar a mesma alteração que você usou para o Simple Past. O go não vai ser mais went. E você vai ter que memorizar mais uma lista de verbos, tá bom? Da mesma forma do Simple Past, se você não souber esses verbos aqui no Past Participle, você não vai conseguir, infelizmente, criar as suas próprias frases e muitas vezes não vai conseguir entender a ideia que o texto, tal frase, está passando para você, tá bom? E o Simple Past e o Present Perfect, que são os dois tempos que você precisa memorizar esses irregular verbs, são os tempos mais usados no inglês, inclusive nas provas que vocês têm que fazer de vestibular, de PAS e de Enem, tá bom? Então você tem que saber isso aqui, porque senão você vai deixar uma porrada de itens sem fazer ou não vai entender, vai ter que contar com a sorte e a gente sabe que esse ano tá difícil e contar com a sorte não é uma boa ideia, né? Eu não diria que vocês devam contar com a sorte para alguma coisa, porque não tá dando muito certo, beleza? Então vamos estudar, vamos fazer a parada direito. Vamos lá, vamos começar por aqui. Os verbos irregulares no Past Participle. Eu coloquei alguns verbos aqui pra gente colocar eles no passado particípio e você começar a entender aqui como é que isso vai funcionar. Mais uma vez, não vai ter lógica. Você não vai seguir um padrão, você não pode memorizar uma regra e usar em todos, tá bom? Você vai ter que memorizar caso por caso. A boa notícia é que, em alguns casos, você vai ter uma semelhança, tá bom? Ou, às vezes, vai até continuar do mesmo jeito do Simple Past, mas não é em todos os casos, são em poucos casos, tá bom? E a outra boa notícia é que, depois disso aqui, você não tem mais lista nenhuma para decorar, tá bom? Essa daqui é a última listinha de verbos irregulares que você tem que memorizar como usar. O resto tudo vai ser baseado nessas duas listas nessas duas colunas da mesma lista, na verdade, que você memorizou já. Então vamos lá, go vai virar gone. Vai acompanhando comigo aí, pega a sua lista de verbos irregulares e vai mudando aqui junto comigo. Make, olha só que coisa boa, vai continuar made, igual era lá no Simple Past, tá bom? Take era took no Simple Past, agora ele vai ser taken. Do era did no Simple Past, agora ele vai ser done. Eat era ate no Simple Past, agora ele vai ser eaten. Drink era drink, vai virar drunk. E por último, o verbo to be, ele vai ter alteração aqui, que ele vai virar a gente já até viu na última aula, no primeiro exemplo que eu escrevi, vai virar been, beleza? E você não vai precisar flexionar ele de forma alguma, porque quando ele aparecer, ele vai aparecer como be, e só isso. Belezinha? Então vamos lá, vamos criar a nossa primeira frase, que a gente pode usar qualquer pessoa, não sendo terceira pessoa, porque a terceira pessoa a gente já viu na aula passada, vai ter alteração no Present Perfect, e a gente vai fazer uma frase com cada caso aqui, tá bom? Então, no primeiro aqui a gente pode usar I, you, we ou they. Vamos usar we.
nessa primeira frase. Como a gente está falando de verbos irregulares, vamos usar um dos verbos irregulares que a gente colocou aqui. Mas não vamos esquecer do nosso auxiliar, have. Então, we have done, que é o past participle do verbo do. We have done, e a gente precisa de um complemento, the homework, o dever de casa. Reparem que eu não falo quando eu fiz, tá bom? O que importa é o quê? Que eu fiz, que está feito. Em algum momento da minha vida eu fiz. Não estou falando que eu fiz o dever de casa que eu tinha que fazer hoje, por exemplo, mas em algum momento eu fiz o dever de casa. Beleza? Então não importa quando, mas a ação, se ela aconteceu ou não. We have done the homework. Na negativa, ele vai vir bonitinho aqui com have na negativa, que é o que você altera entre os dois. O resto tudo continua do mesmo jeito, meu povo. Na interrogativa, você começa com o verbo auxiliar repete o sujeito, verbo principal, complemento. Respondeu. We have. No, we haven't. Vocês podem ver que não teve grande mudança, né? Do irregular verb do regular verb pro irregular verb. Então, quando você tiver aqui um verbo irregular, ele vai seguir a mesma regra, tá bom? Você sempre vai precisar do verbo auxiliar na frase e o verbo principal sempre vai vir flexionado aqui no passado particípio. Não tem grande diferença entre os irregular verbs e os regular verbs, belezinha? Mas vai continuar tendo a diferença da terceira pessoa. Então aqui a gente vai montar mais uma frase, nossa última frase. Na terceira pessoa do singular. Lembrando que é com he, she ou it, tá bom? Para qualquer uma das outras pessoas você usa aquela regra ali, que é basicamente só o verbo auxiliar que muda, beleza? Então she, o quê? Has, ao invés do have. E a gente usa qualquer um dos verbos que a gente tem na nossa lista aqui. Pode ser go, que vai virar gone. She has gone. E um complemento para onde ela foi. Home. Ela foi para casa. Mais uma vez, eu não digo quando ela foi para casa. O tempo não importa. O que importa é o que aconteceu. Que ela foi para casa e pronto. Então, na negativa, a gente vai repetir o sujeito, colocar o auxiliar na negativa, repete o verbo e complemento. Interrogativa. Começa com o verbo auxiliar has, sujeito she, verbo principal gone, complemento home. É uma yes or no question,
Sim. Respondo com short answers. Yes, ok. She has, porque é o sujeito da minha frase, mais o auxiliar. No, she hasn't. Mais uma vez o sujeito com o auxiliar na negativa. Belezinha, galera? Para você utilizar isso aqui, fazer os exercícios, criar a frase, é até fácil, tá bom? Como eu disse para vocês. A grande diferença vai estar em quando você deve usar o present perfect e o simple past. Beleza? Então, present perfect, falou de present perfect, tá falando de uma ação no passado, mas não especifica quando aconteceu, ao contrário do simple past. Beleza? Então, façam os exercícios, memorizem a lista de verbos irregulares, e vai dar tudo certo. Vejo vocês na próxima. Valeu!